Fala, meu amigo, tudo bem? Certo, você. Tudo jóia. Elton, William, boa noite. Show. Boa noite, Hoje galera. temos um assunto aqui um pouco, não vou dizer polêmico, né? Mas Um que, assunto que- conhecido. um assunto conhecido que provavelmente vocês já escutaram por aí, já debateram com isso. Se for a primeira vez que vocês estão escutando isso, eu duvido, mas que sirva de toque. E se não é a Sim. primeira vez, já vai servir, fala Clayton, já vai servir de como um segundo puxão de orelha aí, né? E o nosso tema de hoje é: preciso saber inglês? Preciso saber inglês para trabalhar com Salesforce? Preciso saber inglês para trabalhar com tecnologia? Por que preciso saber inglês? É uma pergunta um pouco óbvia, né? A gente É, até, quando a gente tocou nesse tema, a gente até pensou que seria óbvio demais falar disso e que não teria nem assunto para para falar, porque é muito óbvio que você precisa, mas o que a gente tem visto é que, é, por mais que as pessoas saibam a resposta, saibam que precisa, elas tendem a não correr atrás disso, digamos assim, não dar a devida prioridade. exato. E aí, e a gente conversando sobre isso hoje, decidiu que o tema seria esse, justamente porque é, é meio que uma prioridade, cara. Se você não tem, se você precisa do inglês, melhorar seu inglês, é meio que melhora o inglês e depois foca nas demais coisas. Antes eu Mas vou vamos até lá. contar uma historinha, né? Porque aconteceu comigo, né? Eu trabalhava em 2009, eu trabalhava numa corretora e uma headhunter me ligou, né, no meu ramal dentro da empresa. Sei lá como que ela conseguiu chegar no meu ramal, ela chegou no meu ramal e começou a falar de uma vaga que tinha 100% do meu perfil. Olha, eu preciso de alguém que trabalhe com C Sharp, que trabalhe com Oracle, que trabalhe com o aplicativo da empresa X, Y, Z. Cara, eu tinha todos os pré-recs. No último pré-rec, ela falou: você precisa ter inglês para comunicação, inglês avançado. Você tem? Eu falei: não tem. Já era. Infelizmente, para essa vaga eu preciso de inglês. Bom, Sim. perdi uma vaga, uma puta de uma vaga, era para trabalhar num banco internacional, perdi a vaga. É, Passou 6 meses, essa mesma headhunter me ligou no meu ramal, falando a mesma vaga e perguntou: só preciso do inglês. Você tem inglês? Não. Segunda chance. Tentei mandar um e-mail, dando aquela chorada, falando: olha, eu consigo correr atrás, papapá. Não colou. Então, assim, 6 meses depois, eu não tinha me mexido uma palha sequer para aprender, para melhorar, para nada. E a oportunidade bateu na minha porta 2 vezes e eu perdi. Sim. Depois desse dia eu botei na minha cabeça, não, agora eu vou mergulhar de cabeça nesse negócio e vou aprender por bem ou por mal. Então eu saí dali daquele dia fazendo uma coisa X que eu vou Focado. falar como mais para frente como que a gente faz, para aperfeiçoar e para melhorar e para estar em tempo sempre em contato, mas enfim, isso foi um fato real que aconteceu comigo e não, se é fato é real, né? E me fez pensar o quanto isso talvez aconteça com vocês, o quanto isso pode impactar na vida de vocês, né? Sim. E aí vocês perguntam, bom, estou no Brasil, por que eu preciso aprender inglês? O que, que isso vai mudar na minha vida? A gente Se vai você tentar não. focar no mundo Salesforce, tá? Vamos Sempre pensando focar no mundo aqui Salesforce. sem abrir muito leque, senão a gente vai pirar É. todas as possibilidades que tem. Mas vai lá aí, Arthur, com sua Nossa, visão. o nosso ponto é buscar realmente as pessoas que. Algumas pessoas têm o pensamento, o objetivo de trabalhar fora do Brasil, né? Então, óbvio que essas pessoas já têm na cabeça, ou já têm inglês, ou têm na cabeça que uma hora ou outra ela vai ter que estudar inglês. Mas as pessoas que pensam em continuar no Brasil, em continuar no mercado brasileiro, que pouco fala-se inglês, né? Inclusive, até nas orgs você vê muita org em português, então realmente a pessoa se pergunta, por que eu vou precisar do inglês, né? Se tem a tradução, se tem documento em português e tudo mais. Cara, na minha Primeiro que visão, nem todos os documentos estão em nem português, tá? todos. Começa por É, aí. começando por aí, exatamente. Mas, cara, na minha visão, Quando você cai na release também, desculpa te interromper, só para não, aproveitar o vai gancho. lá, manda Quando você bala. cai numa release, né? Pega uma release nova, que você cria uma sandbox, nem tudo está traduzido.
Né? Uhum. Então, se você não tiver pelo menos um básico ali, pode ser que você, opa, o que é isso? O que isso faz? Sim. Esse é o ponto. Eu acho que o inglês técnico, hoje, ele não é, assim, não serve de nada, assim, mesmo o básico. Porque imagina que, por exemplo, como o Carlos já citou aqui, você precisa tirar uma certificação. Os textos da certificação não são perguntas diretas, não são perguntas de o que é isso, e aí você vai lá e responde. Tem um caso, você tem que entender, tem que ter uma interpretação Tem uma de texto historinha, e né? tudo mais. Você não precisa de um Uhum. inglês fluente para ler e Sim. entender, mas você precisa de um inglês que tenha vocabulário para poder ler a pergunta, mesmo que seja 5 vezes, e entender o contexto e tudo mais. Então Uhum. isso é dos porquês de aprender inglês no Brasil. Manda outra aí. Bom, falei o caso da Sandbox, né? Você tá em contato ali com a Sandbox. Dependendo do nível de suporte que você precise da Salesforce, você não vai ter o suporte em português, Verdade. embora eles possam fazer o intermédio para você, tá? Então, dá um exemplo, você precisou abrir um chamado na Salesforce e um problema técnico, desenvolvimento. O que vai acontecer? Esse chamado vai ser tratado não nos Estados Unidos, não por alguém que fale português, mas vai ser tratado lá na Índia. Aí eles vão te perguntar, bom, você fala inglês ou tem alguém na empresa que fala inglês? Você vai falar, não. Você precisa de um intermediador? Eles vão falar, você vai falar, obviamente, sim. Então, você vai ter alguém no meio de campo traduzindo tudo que você fala. E aí você Sim, já imagina, se você falando diretamente com o indiano, às vezes você já tem que fazer uma, duas, três ligações para conseguir chegar numa solução. Se tiver alguém intermediando no meio do caminho, essa conversa vai longe. Né? A comunicação exatamente. acaba sendo mais complicada. Né? Então, dependendo do nível de suporte que você precise, você pode ser um pouco prejudicado dentro da plataforma. Né? Sim. Não, com certeza. Ó, o Carlos falando uma novidade. Ó. Existe uma iniciativa para ter os exames em português e devo me envolver. Legal, Carlos. Show de bola. Mas agora, outro ponto que é muito importante. As novidades do Salesforce. Normalmente, o Salesforce, eles produzem webinários de forma gratuita, com as novidades ou com temas, enfim, N temas, que muitas vezes não estão no mercado brasileiro. Quando eu falo que não estão no mercado brasileiro, não que não existem no mercado brasileiro, mas que são pontos que são bem raros de encontrar em projeto. E é legal de você conhecer. Por exemplo, eu acho que teve um de chatbot, não teve? Ou não? Do Da Salesforce. evento? Não, não evento. É webinário. Desculpa se eu falei evento. Se eu falei evento, eu me enganei. Não, não. Não me lembro desse, não. Enfim, não sei se era exatamente esse o tema, mas são webinários que eles fazem em inglês. Eu E. participei há pouco tempo atrás do webinário é, da Release 19, né? Então, assim que saiu um pouco antes de sair a Summer 19, a Salesforce fez um webinário passando por várias nuvens e eu participei de algumas delas, mais intensivamente a de Dev, e eu pude interagir, fazer perguntas no Twitter, e eles leram minhas perguntas, responderam. Então, isso se você não tem um entendimento, não consegue entender alguma coisa em inglês, você vai pegar isso daqui depois que alguém traduzir e te passar para frente, né? Sim, Então, inevitavelmente você acaba tendo um delay, né? Não é que você vai ficar para trás, mas exatamente. você vai ter um delay, né? Você vai estar, vai acabar Que ficando para trás. no mundo de tecnologia, quer dizer ficar para trás. Uhum. Esse delay. É complicado. Ó, a gente teve uma pergunta aqui. Quanto tempo vocês dois conseguiram fluência na língua inglesa? E o Aleph diz que seria interessante a prova em português e os temas em inglês. E a explicativa em português. Eu e o Aleph estava conversando exatamente sobre isso hoje, né? Dos exames serem em português, mas os termos por exemplo, é, sei lá, há um termo aí, não vem nenhum na minha cabeça agora. ACM. Vem um termo ACM, entendeu? Porque se vier Uhum. uma sigla em português, vai ferrar tudo. Com É, certeza. o OWD, né, que a gente falou no webinar OWD. anterior, é um Exatamente. termo que usa muito e se você não tá acostumado, não usa org em inglês, possivelmente pode passar batida aí. Exatamente.
termos de tradução, né, tem algumas coisas que eu acho que não deveriam ser traduzidas dentro da plataforma. Workflow é uma delas. Tipo, traduzem de uma forma muito estranha. O Process Builder, eles traduzem, não traduziram no menu, mas traduziram na hora de enviar um pacote via change set. Então você fica meio, puta, onde foi parar isso? Né? Então, Sharing settings também é estranho. Essas coisas que você acaba tendo que se adaptar a como a coisa foi traduzida e não como ela realmente é. Né? Exatamente. Bom, respondendo a pergunta aí do nosso amigo Assávila. É isso aí. Cara, como eu contei a historinha aqui, né? Eu peguei firme mesmo para estudar depois de 2009, cara. Então, estamos falando de praticamente 10 anos. Hoje eu me sinto confortável para fazer uma entrevista, me sinto confortável para participar de eventos da Salesforce. Eu já fui no Dreamforce, já fui 2 meses atrás no Red GX. Não tenho dificuldade de comunicação, tá? Isso quer dizer que eu sou o pica das galáxias? Não, eu ainda tenho dificuldade, dependendo do que eu estiver falando, algumas palavras vão fugir, eu não vou saber a palavra, mas é ter jogo de cintura e encontrar a palavra e explicar de outro jeito, entendeu? Isso aí. Mas a primeira coisa que eu acho que define são pessoas assim, tem essa fluência. Acho que fluência muita gente tenta encontrar e nunca encontra uma forma de medir isso, né? Mas como eu faço para medir é se a pessoa tem o receio de começar uma conversação. Se você já tem esse receio, é sinal que não está tão fluente assim, né? Meu aprendizado foi um pouco diferente. Acho que eu fiz um curso de inglês bem, assim, tinha interesse de conhecer a língua, jogava videogame e tudo mais, então fiz um curso quando eu tinha uns 12 anos, e aí fiz um ano de curso, depois disso eu percebi que curso não funcionava muito comigo, no meu caso, porque eu acho que limitava muito o aprendizado. Você podia chegar em casa e ver um filme e já absorver mais palavras, mas você tinha que voltar e fazer regra enfim, de verbo e tudo mais. E aí eu decidi sair e estudar por conta. Quando eu estudei por conta, eu fiz o quê? Eu comecei a assistir filme legendado, comecei a traduzir o celular para inglês. Tá sem voz aí, né? Tô sem voz. E, enfim, e aí fui praticando. Quando eu acabei a minha faculdade, eu morei não, né? Viajei 3 meses e fiquei na Europa, onde eu consegui praticar mais o inglês e, enfim. Mas assim, como eu falo, cara, eu fiquei na Europa e morei com um brasileiro. Então, ali eu falava português, meu inglês era a mesma coisa, não evoluía nada. Quando esse brasileiro viajou, era aquele negócio. Às vezes a gente falava inglês porque tava ali com a galera, mas qualquer vira e mexe era um comentário em português. Uhum. Mas quando o cara viajou e eu tive que ficar sozinho e tinha uns amigos lá canadenses, belgas, e aí o cara, vamos jantar, vamos almoçar, cara, vai e uma hora mesmo com receio que o Fernando falou, uma hora, cara, a chave vira e ou você fala ou você fala. E aí, assim... Você mergulha de cabeça ou não tem jeito, né, cara? E aí, assim, é muito legal ter pessoas que sabem que você está aprendendo, porque você está aprendendo, todo mundo teve que passar por isso, né? Então, perguntar o que significa, entender, e volta, e fala de novo, e repete até conseguir falar, e, cara, deixar o inglês entrar em todas as partes da sua vida, porque se você ficar estudando, depois vai para casa, a primeira coisa que eu bato na tecla para quem quer aprender é para de usar o computador em português, para de usar o celular em português. Cara, é a primeira coisa. São pequenos detalhes, mas todo dia você se assimilando com aquelas palavras, isso vai, né, mudando seu mindset, mudando sua forma de ler as coisas, né? E o que eu comecei a fazer de 2009 para cá, e não para até hoje, continuo fazendo, é escutar podcast em inglês, cara. Então, sei lá, se tem algum tema que você gosta, procura, vai ter um podcast disso, cara. Se você procurar de Salesforce, vai ter vários, cara. Eu tenho acho que mais de 8 cadastrados aqui de Salesforce. Então tem de Salesforce. Se você gosta de carro, vai ter. Se você gosta de finanças, vai ter. O que você imaginar. O Waze, eu também uso o Waze em inglês. Inclusive, até um pouco tempo atrás aconteceu um negócio estranho. Eu uso o Uber em inglês, né? Porque o meu sistema operacional do celular é em inglês e o meu Uber é em inglês.
e eu tive um problema com uma corrida. E aí, na hora de reportar o problema, eu selecionei as opções do menu, que estava tudo em inglês, e na hora de escrever o texto, eu escrevi em inglês. A menina do Uber me respondeu que eu tinha que escrever em português para continuar com o caso. Eu falei, só pode estar de Aí brincadeira, é né? brincadeira. Aí eu dei um esculacho no Twitter, marcando o Uber, e respondi o e-mail para ela em português, fazer o quê, né? Já que é a única forma dela resolver um problema, né? Teria que ser. Então, isso eu faço muito, podcast me ajudou muito. Eu lembro que lá em 2009, quando eu comecei a escutar podcast, tinha um podcast chamado English Second Language, que não existe mais, eles tiraram do ar. Tiraram não, né? Agora é pago. E eu lembro de eu pegar o mesmo áudio e escutar uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E na época eu não conseguia entender onde acabava uma palavra e começava a outra, cara. E eu lembro que quando eu comecei a separar as palavras, entender o assunto, eu ficava muito feliz, cara. É, De saber que o cara tava contando a história da sobrinha dele que tinha que comprar um presente para ela e comprou um peixinho. Pode parecer um negócio besta, mas depois que você entende o contexto, entende a história, você fala, putz, que da hora, cara. sim. Então, É, acho que é assim. e é como o Fernando falou, né? A fluência é muito difícil de medir. Então, por exemplo, eu vi depois de ter voltado, eu tive outra experiência e fui para a Ásia. Então, só eu falava inglês é, fui, enfim, fui com a minha namorada e só eu falava inglês. E aí teve casos de que eu tinha que falar coisas que totalmente fora não é uma conversa, entendeu? Era alguma coisa tipo, sei lá, enfim, sobre pedir comida, eu quero uma comida de X tipo. Então, assim, cara, você vai batendo de frente com várias coisas e aprendendo com os erros, né? Eu acho que o mais importante é sair do lugar, assim, não ficar pensando que a fluência você vai ter que ficar 4 anos, ou vai ter que fazer Uhum. um intercâmbio de 1 ano. Morar Começar. fora. Assim, acho que É, o primeiro passo é começar a entender, começar a praticar o listening, praticar, escutar é, bastante. E a coisa vai acontecendo magicamente, por incrível que possa parecer, cara. A coisa vai sim. acontecendo magicamente. Uma hora você vai estar falando setup e nem vai É. saber quando falar configuração. Bom, legal. Bom, uma coisa que a gente notou muito, cara, é das pessoas que sabem que precisa do inglês, pessoas que a gente já conversou, já falou disso, já falou desse tema, passaram-se tempos e nada mudou, né? Então, Sim, se já aconteceu isso com você, eu espero que na próxima vez que a gente fala desse tema aqui, isso não aconteça, né? Como eu falei, aconteceu comigo. De pegar uma vaga, 6 meses depois, essa mesma vaga voltar para mim e eu não ter capacidade, porque em 6 meses eu não fiz nada, cara. Então a pergunta é: o que você está fazendo hoje para mudar isso? sim. Porque às vezes a gente só reclama, mas não faz nada para tentar mudar, né? Não escuta um vídeo, não escuta um áudio, não assiste um filme. Vai colocar um filme e Começar coloca pelas coisas dublado. simples. Não muda o sistema profissional para inglês, que é a coisa mais simples do mundo. Em, sei lá, 5 toques na tela você consegue mudar. Sistema operacional do computador, muitas vezes você consegue mudar. Então, esses pequenos detalhes já vai fazendo toda a diferença no seu dia a dia. Com certeza. Bom, O Clinton disse que tem um bar na Paulista que as pessoas vão só pra falar, não só, né, mas e falam inglês no bar. Cara, você sabe o nome do bar? Comenta aqui pra galera. Quem sabe quem que mora perto lá já dá uma passada pra treinar. Acho que tem vários, hoje tem vários professores online, né? Tem vários aplicativos que você pode baixar. Tem um aplicativo que é uhum. muito bom, que é o Duolingo, que é bacana para quem está iniciando. Tem muito canal no YouTube que ensina. Como o Israel também falou que aprendeu vendo o YouTube, tem muito canal que hoje ensina, que são bem legais. E vamos falar, por exemplo, de vagas. Né? O John falou que recentemente ele recebeu uma vaga de Nova York. E aí, John, para você, se você conseguiu fazer essa entrevista, você teve dificuldade, como é que foi a história? Porque isso é um outro ponto, né? Quando você tem um inglês para conversação, para leitura, escrita, isso te abre um mar de oportunidades sem fim, né, cara? O Carlos deu uma dica também. Praticar com pessoas do mesmo idioma não ajuda. Cara, eu senti exatamente isso que você está falando. Assim, não sei pra galera como funciona, mas eu também senti isso. Porque, querendo ou não,
você sabe que dá os Você dois vai dar lados, né? escorregada. Você vai dar escorregada. Quando você pega um cara... Na primeira oportunidade, você vai dar uma escorregada e vai falar português. Sim. Eventos, né? Como eu falei, eventos do Salesforce. Então, se você quer participar do Dreamforce, se você quer participar do TrueHeadX, que são eventos que ocorrem lá em São Francisco, cara, você vai precisar de inglês para poder se comunicar, para poder participar do evento, né? Eu já fui tanto no Dreamforce em 2017, como esse ano no DX. Esse ano encontrei o Carlos lá e, cara, sim, sensacional. Não tem nem o que falar de qualquer evento da Salesforce na casa deles, né, cara? Então e o inglês ajuda nisso, né? Se eu não tivesse o inglês, eu nem conseguia entender bulufas do que tava rolando lá, né? Exatamente. E, bom, sem inglês, até onde eu consigo ir? Qual a sua visão? Cara, eu acho que depende... Esse é um ponto importante. Acho que todo mundo aqui tá buscando almeja um ponto alto na sua carreira dentro do Salesforce, né? Eu acho que inglês é imprescindível. Provavelmente, sem inglês, você consegue ser um bom admin, um bom dev, um bom consultor. Só que você vai estar exatamente com aquele delay que o Fernando comentou, né? Vão lançar coisas na frente, aí você vai ficar sabendo por outra pessoa, ou vai ficar sabendo quando lançar algum documento que você possa traduzir, enfim. Não tem como você estar na crista da onda, levando sempre a novidade. Então, acho que você consegue ser um bom, com certeza, não acho que é impeditivo para ser um bom profissional, mas acho que é um impeditivo para alcançar um ótimo lugar assim na carreira, digamos assim. Mas cedo ou mais tarde vai Você vai ser esbarrar cobrado. você em algum ponto, sim. E é isso, né? É o que você falou, né? Você tendo o inglês, você consegue aprender coisas antes de virar modinha, né? Então, esses dias mesmo eu estava lendo sobre Lightning Web Component, que tem pouquíssima coisa em português. Então, eu já consigo adquirir um conhecimento antes que isso vire modinha e já perdi a onda, vamos dizer assim. Exatamente. É aquilo, né? Quanto mais você sobe de nível na carreira, quanto mais você fica bom em Salesforce, mais você vai sentir a necessidade de aprender inglês até uma hora que você fica ali sem conseguir dar o próximo passo. Então, mais cedo ou mais tarde, cara, você vai ter que saber inglês e que seja mais cedo, né? Com certeza. Daqui a 5 anos você vai querer ter começado hoje, né? Bom, pessoal, acho que isso a gente resume o nosso tópico aqui. E fica aí um puxão de orelha, se você não está fazendo nada para aperfeiçoar seu inglês, fica a dica aí de começar pelo menos com a troca do sistema operacional, a troca do videogame que você joga, deixa tudo em inglês para você mergulhar um pouco nesse universo. Beleza? É isso aí.